A vitória da bancada ruralista na Câmara na questão do marco temporal da demarcação de terras indígenas é uma tragédia, é uma catástrofe para os povos originários do Brasil. Mas você sabe o que é esse marco temporal? Eu vou explicar de uma maneira bem simples, você precisa entender. Assista esse vídeo até o final, que ele é curtinho, e vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2023, e eu preciso explicar para você o que é essa história de marco temporal. O que isso tem a ver com as terras indígenas e por que foi uma grande derrota para o povo indígena essa vitória que a bancada ruralista conseguiu na Câmara. Eu vou te explicar, eu só peço para você, se está aqui pela primeira vez, que se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande o superchat, o super sticker, e se quiser contribuir com o Pix está aí na tela, você faz uma contribuição para o canal que ajuda demais o trabalho, tá? O que acontece é o seguinte: o Brasil sempre usou o território como se não fosse de ninguém, né? Vamos invadir aquelas terras, vamos transformar, vamos levar civilização, vamos produzir como se não fosse de ninguém, mas tinha um povo aqui. E esse povo foi expulso, esse povo foi tirado da própria terra, isso ao longo da história. A Constituição de 1988 deu a esse povo o direito, o povo originário que estava aqui, os indígenas, deu direito a eles a essa terra. Mas depois da Constituição de 88, ninguém fez muita coisa não. Passaram o governo Fernando Henrique, não aconteceu muita coisa, no governo Lula aconteceu. Em 2005, no primeiro mandato do Lula, foi demarcada por uma portaria do Ministério da Justiça lá em Roraima, uma reserva indígena chamada Raposa Serra do Sol. Ali era uma área muito grande, que tinha aproximadamente 19 mil indígenas, só que era uma área grande que tinha produtores de arroz lá dentro, fazendeiros que saíram do sul do Brasil e estavam lá produzindo arroz, uma produção bastante grande, mas a área foi demarcada e o Ministério da Justiça falou: vocês têm um ano para sair dessa área indígena. Os fazendeiros falaram: não, nós não vamos sair. Foram ao STF e questionaram, falaram: olha, nós não vamos sair dessas terras porque nós temos títulos dessa terra. O governo nos deu a propriedade dessa terra, eles não podem agora simplesmente nos expulsar. E o pior de tudo, gente, é que é verdade. O pior é que é verdade, porque assim, sempre foi política do governo brasileiro povoar o Brasil. Principalmente no governo militar, eles incentivavam que as pessoas fossem para a Amazônia, dava dinheiro, dava linha de crédito, o governo dava terra, dava título mesmo, e essas pessoas, muitas delas, não é que elas simplesmente invadiram, o governo brasileiro facilitou para que essas pessoas se instalassem lá. E agora era o governo brasileiro que estava retirando essas pessoas de lá. Você percebe que muitas vezes fazer o certo depois de uma coisa errada não é tão simples? Porque depois que o governo colocou essas pessoas lá, para retirar é difícil. Então no STF a questão ficou lá: como é que eu faço? Esse pessoal realmente tem título, mas a Constituição diz que esse povo originário tem direito a essa terra. Aí os produtores de arroz lá da Raposa Serra do Sol chegaram com essa história do marco temporal. Eles falaram assim: olha, vamos colocar uma pedra aqui, um marco no tempo. A Constituição de 88 não está dando direito para essas pessoas, só que eu tenho um título que me dá o direito a essa terra, que é antes da Constituição de 88. Então vamos fazer o seguinte: daqui para frente, o que foi decidido, beleza, é dos indígenas, eles já estavam aqui a partir de 88, é deles. Mas nós não vamos sair, porque antes de 88 o governo me deu um título. Então assim, quem tem o título antes de 88 vale o título. Dali para frente, se o governo reconhecer, o povo tá lá, a terra é dele, vale o título dele. Vocês entenderam qual foi a jogada? Não interessa assim se essa terra tradicionalmente é desse povo. Se esse povo não estava lá em 88, não ia ter direito à terra, porque o governo deu um título para aquelas pessoas. E o STF falou: ah, que legal, vocês têm razão. Então da Constituição para frente, vale o direito dos povos originários. Se eles estavam lá, é deles. Mas da Constituição para trás, se vocês chegaram, não tinha ninguém, ou se esse povo que estava lá saiu e agora vocês estão lá, vocês têm o direito de ficar. O STF decidiu isso, que existia esse marco temporal
que era a Constituição de 88. Porém, o STF não disse que isso valia só para o caso da Raposa Terra do Sol especificamente, ou se valia para o Brasil todo. E aí choveram ações no STF. Mais de 30 ações questionando, olha, mas aqui tem uma demarcação, aqui vale o marco temporal, aqui vale, aqui não vale. E o STF começou a empurrar com a barriga. Porque envolve gente que tem dinheiro, gente influente, gente que às vezes é deputado, gente que tem muito dinheiro, ruralistas, e o STF foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. No governo Bolsonaro, onde os ruralistas tomaram conta, o Bolsonaro falou, no meu governo não vai ter 1 centímetro de terra demarcado para reserva indígena ou quilombola. Lembra disso? Então, no governo Bolsonaro, esse pessoal ficou esperto e falou o seguinte, se o STF votar essa questão do marco temporal, a gente se antecipa. A gente faz um projeto de lei dizendo que existe o marco temporal e ponto final. Nós não vamos esperar a decisão do STF. Nós vamos ficar aqui de boa. O STF vai votar? A gente vota antes a nossa lei. Se o STF não votar, a gente deixa quieto e vai tocando a vida. Aí o STF colocou em votação. Vamos decidir se o marco temporal vale para o Brasil todo ou não. Eles pegaram o projeto de lei e aprovaram na Câmara. O problema principal disso é o seguinte. Se você pega na data de 1988 e fala, ó, esse povo não estava ali. A terra tradicionalmente é dele. Mas ele não estava ali em 1900, então ele não tem direito a essa terra. O que começa a acontecer no Brasil todo? Terras que foram demarcadas depois, né, depois de 88, levando-se em consideração os direitos dos povos originários, como diz a Constituição. Então, por exemplo, eu não estou ocupando aquela terra que sempre foi da nossa comunidade, porque eu fui expulso. Porque um fazendeiro chegou lá armado, matou um monte de gente, expulsou, nós tivemos que sair. Então eu não estava lá em 88, mas eu sempre estive. Essa reserva foi demarcada. Essa reserva, com o marco temporal, ela deixa de existir automaticamente. Eles perdem o direito a essa terra. Então tem muitas reservas que hoje são reservas indígenas no Brasil que vão deixar de existir com esse marco temporal. E mais do que isso, nessa lei que o Congresso fez, eles ainda colocaram outras coisas. Não só a questão de ter ou não o direito à terra, mas colocaram também o direito de você poder extrair minérios, minerar, sem consultar os povos originários. Então, por exemplo, você está lá na sua terra, é terra indígena, mas eu tenho o direito de minerar aí dentro. E eu não preciso consultar vocês. Eu não preciso da autorização de vocês. Se eu quiser, eu faço. Obras de infraestrutura. Se eu quiser passar uma estrada pelo meio, eu posso fazer. Se eu quiser colocar torre de transmissão de energia, cortar um monte de árvore, passar fio, eu posso fazer. Se eu quiser perfurar para procurar petróleo, eu posso fazer. Nessa lei, que foi aprovada na Câmara, tem brechas para tudo. Então o Ministério da Sônia Guajajara, que é o Ministério dos Povos Originários, está desesperado, porque não só vai fazer desaparecer um monte de reservas, mas nas reservas que existe, essa lei também colocou que você pode fazer praticamente tudo. Você pode abrir estradas, você pode passar a linha de trem sem consultar os donos da terra. Então vocês entendem a gravidade? Foi aprovado na Câmara, está aprovado na Câmara, já passou pela votação, vai agora para o Senado. No Senado, a esperança é que o Pacheco é uma pessoa menos rolo compressor do que o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele cede para os poderosos sempre. E o Pacheco, presidente do Senado, ele conversa um pouco mais. Então a esperança é que lá você chegue a um consenso assim, olha, vamos ver aqui qual é o interesse dos povos indígenas, o do Brasil como país, o interesse dos investidores, vamos ver o que a gente chega, como é que a gente não prejudica um lado e não beneficia só o outro. Provavelmente o Pacheco deve segurar, mas o governo Lula, além de estar apostando todas as fichas de que o Senado vai barrar essa votação, se o Senado não barrar, ele vai correr ao STF para judicializar. Vai dizer que, olha, a Constituição garante o direito dos povos originários a esta terra. Não pode uma lei que está abaixo da Constituição, feita pela Câmara, eles aprovaram, o Senado aprovou, mas eles não podem mudar a Constituição por uma lei. Né? Eles podem até fazer uma PEC, só que para esse tipo de assunto é cláusula pétrea, não dá para fazer PEC. Não tem como modificar. Se eles fizessem uma PEC, nesse caso não pode. Uma lei ordinária não pode se sobrepor à Constituição. O governo Lula vai para a justiça se precisar.
não vai deixar barato, porque eles estão querendo passar o trator e asfaltar o Brasil. É o pensamento mais retrógrado que só voltou por causa do governo Bolsonaro, que deu vazão a todos esses interesses predatórios de destruição a qualquer custo, visando apenas o lucro. Será que ficou claro? O que aconteceu com esse marco temporal? O marco temporal é a Constituição de 88, que reconheceu o direito dos povos originários à terra, mas eles querem que assim, que só valha para o caso da pessoa estar lá em 88. E o cara que sempre esteve naquela terra e foi expulso. Aí um fazendeiro tomou conta, o governo foi lá, deu o título, e agora quem estava lá em 88 era o fazendeiro. O marco temporal está falando o seguinte: não, se o povo indígena não estava lá, não é dele. Não importa onde ele estava. Se ele não estava em 88 lá, não é dele. E os indígenas dizem: a Constituição me garante o direito de estar na terra que tradicionalmente é minha. Essa é a decisão. A lei já foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, o Pacheco deve discutir, não deve fazer como Arthur Lira, mas se fizer, o governo Lula vai até as últimas consequências no STF para que uma lei não mude o que está na Constituição. E qual é a sua opinião? Eu gostaria de saber o que você pensa. Você acha que o marco temporal, você reconheceu o direito dos povos indígenas apenas no caso deles estarem na terra em 1988, ou o cara que foi expulso, que teve que sair, que a família foi massacrada, dizimada, ele tradicionalmente estava ali, mas ele não estava ali em 88 e aquilo virou uma fazenda. Ele tem direito? O fazendeiro que está lá, que está produzindo, que está gerando renda, que está pagando imposto, ele tem que sair? E aquela fazenda tem que voltar a ser floresta e ser daquele povo? É uma questão delicada. O que você acha? Responde aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se quiser contribuir com o canal, esse é o Pix que está na tela. Muito obrigado, meu povo, e eu já fui, valeu!